Direito Previdenciário, com Paula Assunção. Muito bem, hoje no Direito Previdenciário, com a advogada especialista em INSS, Paula Assunção, nós vamos tratar de um assunto que tem a ver com o que nós já tratamos ontem, inclusive, né? Ontem, dia 2 de abril, foi o Dia Internacional de Conscientização de Espectro Autista. E nós recebemos aqui, inclusive, a jornalista Marissa Souza, falando do projeto dela, enfim, das dificuldades que as pessoas têm com relação ao tratamento, terapias e o devido acompanhamento de pessoas com espectro autista no serviço público, né? Até mesmo em plano de saúde. Pois muito bem, hoje a Paula vai falar exatamente sobre isso. Os direitos que essas pessoas têm e que muitos não sabem que têm e às vezes não são também cumpridos. Paula Assunção, bom dia, tudo bem contigo? Bom dia, Marcelo. Excelente falar desses direitos. Pois é. De uma camada da população que tem procurado muito auxílio, viu? Tem procurado muito. As pessoas estão mais conscientes com relação a isso, né, Paula? E eu tenho percebido mesmo o movimento no escritório, muitos diagnósticos de crianças com autismo. Eu vejo até com preocupação, sinceramente, né? Porque aumentou muito, a gente agora está conhecendo muitas crianças com o diagnóstico do espectro autista, mas ao mesmo tempo que aumenta a conscientização, aumenta também os desafios, as dificuldades, os direitos que são violados. E eu, como estava até falando com você aqui em off, quando eu fui pesquisar, eu já estou tão acostumada a lidar com a parte do direito previdenciário, quando eu fui ampliar um pouco o estudo e verificar direito à saúde, direito à educação das crianças, das famílias com crianças com detecção do espectro autista, aí que eu percebi, Marcelo, que nós estamos numa área de muita carência. É mesmo, está muito atrasado ainda. Muito atrasado. Meu Deus do céu. Por exemplo, quais são os direitos? A gente sabe que tratamento, aliás, nem diagnóstico direito é feito, porque não existe profissionais especializados nessa área no serviço público de saúde. Tá vendo? Então, olha só. Primeira coisa que a gente já pode começar a abordar para realmente as pessoas se conscientizarem a respeito do tratamento legal que o autista tem direito. Nós temos 3 leis que são marcos de legislação a respeito do autismo no Brasil. A Lei Berenice Piana, que é uma mãe de uma criança autista que foi em busca do judiciário e do legislativo e conseguiu que virasse lei o tratamento e o reconhecimento das pessoas com diagnóstico de autismo para serem equiparadas a pessoas com deficiência. Essa lei é de 2012. Em seguida, nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, a 13146, que é de 2015. E agora, mais recentemente, nós temos a Lei Romeu Mion, né, que deu também o direito ao cartão de identificação, que agora, né, em Juiz de Fora tem também lei municipal, que é a lei do cordão girassol, que a gente está enfrentando aí vários problemas porque não foi efetivada da forma mais correta. Da forma correta. Não é? Mas, quando a gente fala de direitos, nós podemos abrir em vários setores. A gente vai falar de direito previdenciário, que é o que realmente eu trabalho, que, de fato, é o benefício de prestação continuada, né? Ou, popularmente, o LOAS, que tem que levar em consideração todas as despesas que a família gasta com a criação, ali, com o sustento, o tratamento da criança ou do adulto com o diagnóstico autista, de acordo com o nível de suporte. Mas a gente também tem que falar do direito à saúde, do direito ao transporte público, do atendimento prioritário, do direito à educação. Exatamente. Terapias. E é uma educação específica, né? Porque é preciso ter um profissional para acompanhar essa criança ou esse adulto, né? No caso, porque muitos já são adultos. Quando é detectado no início, quando criança, melhor, né? Porque o tratamento vai só evoluindo e a pessoa vai se socializando. Se socializando. Isso, né? Não, e é importante mesmo, quanto mais cedo a detecção, melhor, porque aí você vai entrar com uma terapia de fato inclusiva. Que respeite as diferenças no aprendizado, na sociabilização, como você falou, até na alimentação, e também que vai criar ali um futuro adulto com autonomia, com independência. Funcional. Então exatamente, então você vai agir de acordo com o nível de suporte, você vai agir para dar àquele futuro adulto essa autonomia, essa independência. Você falou muito bem, a questão da educação, direito a professor auxiliar. Exato. Professor auxiliar, Marcelo, só entra quando você tem o laudo. E aí que já é um desafio da família
que tem uma pessoa com autismo. Por quê? Porque o laudo do diagnóstico do autismo, ele pode demorar anos para ser realizado, porque depende de várias avaliações diferentes, em momentos diferentes, para ver como que aquela criança evolui. Né? Dependendo da idade dessa criança, você nem consegue fechar o diagnóstico ainda tão cedo. É uma dificuldade. E como proceder em casos como esse? Aí Paulo? vamos lá. Pois é. Quando a gente fala, por exemplo, de acesso à saúde, na Lei Brasileira de Inclusão, você tem até prazos diferenciados. Quando você tem o tratamento de uma pessoa com autismo, assim como das pessoas com deficiência, você pode exigir que o plano, e a gente deveria exigir isso do SUS também, que é isso até que me chamou muita atenção, de como nós estamos abandonados, né? Que você pode exigir que determinadas consultas de especialidade, como neurologista, psiquiatra, psicanalista, né, específico na questão do autismo, sejam marcados em até 14, 15 dias úteis. Que você tem direito a fazer exames de alta complexidade que sejam marcados em até 30 dias úteis. Isso não é respeitado, Marcelo. Ninguém cumpre isso. Ninguém cumpre. Determinadas especialidades ou clínica geral em até 10 dias úteis para fazer a marcação. E para você fazer isso ser cumprido, você vai ter que procurar um advogado? Vai ter que procurar na justiça. Na justiça. Advogado ou defensoria pública. Isso, mas advogado, defensoria pública. Você sabe que isso vai demorar, de repente até mais do que isso. Porque aí vai ter que ir no juiz. Não, mas eu acho que faz sentido também. Mas tem que procurar, né? Exatamente. Por mais que você procure e tente fazer da sua forma, porque eu sei que quem tem uma criança que está precisando do diagnóstico, está precisando de tratamento, tem a questão também de acertar o tratamento, que não é tão rápido assim. Não. Então, você tem que sair do trabalho, que nós vamos falar que também tem direitos específicos para o mercado de trabalho. E aí você vai falar, Paulo, não dá tempo de ir para a justiça, eu tenho que me virar aqui. Beleza, mas depois você procura sim. Coloca a boca aí no trombone, por quê? Porque é uma obrigação. Não pode cobrar taxa extra para isso. Não pode, de maneira alguma. Exatamente, não pode ter cobrança extra na mensalidade. A escola não pode se furtar de fazer a matrícula da criança que tenha diagnóstico autista. Existe vagas inclusivas, sim. A empresa com mais de 100 funcionários é obrigada a ter dentro do seu quadro de funcionários vaga PCD. Uma vez tendo, é obrigado a ter estacionamento com uma vaga prioritária para autistas, que geralmente é utilizado ali o laço com as pecinhas de quebra-cabeça para identificar. As pessoas do serviço público federal, estadual e municipal, que são servidores públicos de carreira, têm direito à jornada de trabalho diminuída também ou trabalho híbrido, para poder ficar em casa e auxiliar ali a sua criança ou o seu adulto com um nível de suporte maior. Então, são inúmeros direitos aí que podem ser levantados e nós estamos tentando, Marcelo, com muita dificuldade aqui em Juiz de Fora. Minas Gerais é um estado muito conservador, mas a gente está tentando com muita dificuldade a flexibilização do critério da renda do LOAS. Tá. Porque nós já falamos aqui no quadro que o LOAS é um benefício que precisa daquele critério de meio salário mínimo por cabeça. Isso. A lei diz 1/4, aí o INSS nega, a gente vai para a justiça, o juiz aceita meio. Pois é, mas quando... Meio salário mínimo, não, dá para fazer muita coisa, Paulo. Dá. Nossa senhora, se você precisar dessas... dessas terapias ABA, das terapias específicas, nutricionista, psicólogo infantil, psicomotor, tem terapias que são terapias funcionais, como você falou, para dar essa independência. Eu acompanho várias entidades aqui em Juiz de Fora que cuidam de adultos com deficiência. Por quê? Crianças com deficiência também têm as entidades específicas que cuidam, mas adultos com deficiência já fica mais difícil. Mais complicado. Porque o restante da família precisa trabalhar. E aí você tem um adulto em casa, só que é um adulto que ainda depende de muito apoio. Então tem entidades que pegam jovens com mais idade, né? Eu acompanho muito o trabalho, então eu vejo que tem trabalho de coordenação motora fina, trabalho de coordenação motora grossa, trabalho de equilíbrio, tem trabalho de como gesticulação com eles, porque alguns podem ter atraso na fala. E aí, tudo isso, Marcelo, tem a ver com você sai para trabalhar porque o dinheiro não dá. Pois é, não dá então mesmo. O LOAS é um salário mínimo. Não é suficiente, como você falou muito bem. Né? Não dá Divide pela renda per capita meio salário mínimo por cabeça.
horrível. Dá na mesma. Então, o que acontece? A família vai para o mercado de trabalho porque não paga o tratamento, não paga o médico, não paga o plano de saúde, então ela precisa de dinheiro. E quem precisa do tratamento, quem precisa do acompanhamento, acaba ficando sem. Aí o INSS vai lá e corta o benefício. Então, hoje, o principal desafio do direito previdenciário, num dia como hoje, onde foi celebrado ontem o Dia da Conscientização sobre o Autismo, mas ainda estamos no Abril Azul, né? Sim. Então, começando agora. E só abrindo parênteses, e me perguntaram por que azul? Porque a incidência de autismo é maior em meninos. Né? Exatamente. É mais comum em meninos, muito mais comum em meninos. Pois é. Eu não sabia desse detalhe. É interessante, né? São muitas coisas que tem que fazer esse recorte. Mas conclua, por favor. O desafio é a gente conseguir a flexibilização do critério da lei para que a família saia para trabalhar e ainda tenha o aporte financeiro do LOAS para dar um respiro. E a gente percebe, como aqui em Juiz de Fora mesmo, a crítica, né, em relação ao cordão girassol. A lei municipal é muito boa, eu conheço, estudei sobre ela, sei de quem é a autoria, mas o que aconteceu, Marcelo? Entregaram o cordão girassol e não fizeram o cadastramento correto das famílias. Aí, pronto. Então, o cordão... qual é a grande pegada do cordão girassol, Marcelo? Não é simplesmente pendurar um cordão de girassol no pescoço da criança. É a identificação rápida de que nós estamos falando ali de uma pessoa que precisa de critérios inclusivos, que precisa de um pouquinho mais de paciência, que precisa de atendimento prioritário na fila do banco, no atendimento presencial, passar na frente dos outros num supermercado. Então, isso é o critério. Só que uma vez que o cordão de girassol não estiver sendo catalogado, aonde quem aonde mora, o laudo, tudo direitinho, o que você tem dificuldade? Você tem dificuldade de fazer uma política pública eficiente em Juiz de Fora para as crianças, para as pessoas com autismo de uma maneira geral. Então vamos procurar nossos direitos e nossos legisladores, porque é através deles que a gente consegue mudar essas coisas. Banco de dados é um problema, tá? Banco Exatamente. de dados aqui não só em Juiz de Fora, no Brasil Brasil todo. Brasil Mas todo. Nós precisamos pensar sobre isso, gente. Nós temos a UFJF aqui. Exatamente. Vamos usar dos cursos de estatísticas. De ponta. Universidade Isso. de ponta. Para fazer banco de dados, para você conhecer as necessidades específicas da população. Paula Assunção, eu quero agradecer imensamente sua participação. Só lembrando, né, que a Paula vai se ausentar por um tempo aqui do direito previdenciário, né? A Paula está indo para outra frente de trabalho agora por um período e que a gente espera que você tenha sucesso, tenha muito sucesso e se dê muito bem, mas provisoriamente a Paula não vai estar participando mais conosco por um período. Isso. Espero que você volte em breve. Vou ficar morrendo de saudades, vou pedir o pessoal para me seguir nas redes, Isso. @paula.adv, de advogado, .prof, de professora, para que a gente continue se encontrando nas redes sociais. Mas aqui na rádio vou ficar um tempinho aí ausente, mas espero que seja por um bom motivo. Exatamente. Tomara que seja, tá? Mas o quadro continua, tá bom? Valeu, Paulo. Um abraço para você, sucesso e até breve. Até Até mais. Direito Previdenciário, com Paula Assunção.